presidente Gilmar Santos, o nosso candidato designado, no PT também nós temos um candidato designado, que é o deputado Luiz Cláudio Marcolino, algum cargo no futuro. Mas, presidente, eu vejo essa questão da Sabesp, da privatização da Sabesp, que eu fico imaginando os deputados da base do Tarcísio de Freitas, que ele já recebeu vários nomes aqui, que o deputado da Mônica Seixas. Recebeu o nome, por exemplo, de privatizador, vendedor, Torcísio, por causa do martelo, Torcísio, né? E a Polícia Penal deu um título para ele agora de Tarcinóquio, que seria uma mistura de Tarcísio com Pinóquio, porque, segundo eles, ele prometeu um projeto para regulamentar a Polícia Penal, e até hoje esse projeto não chegou no tempo que o governador se comprometeu, que foi a data de 15 de agosto. Então, eu imagino esse processo todo de privatização da Sabesp, esse projeto inconstitucional, que aqui está, como se dará aos deputados que apoiam o Tarcísio, me parece que eles estão indo para o sacrifício, porque muitos desses que vão votar pela privatização, alguns estão bem estabelecidos, né? Estão muito bem enraizados em prefeituras, mas não todos. Eles não voltarão. Não voltarão, como nessa legislatura, muitos da legislatura anterior não voltaram. Então, eles não voltarão. E é um sacrifício mesmo, porque eles viraram governistas, viraram empregados do governador, serviçais do governador, e aí tem que seguir tudo que o governo manda. Quer dizer, eles não têm autonomia deles para dizer, não, eu não concordo com isso. Muitos vão votar, mesmo sem concordar, vão votar por conta da ordem unida. E muitos deles sem muita participação no governo, que eu fico observando a participação dos partidos no governo. Tem partido que está vivendo de promessas futuras. Promessas que não aconteceram ainda, né? Mas eles vivem disso, porque toda vez que eles ameaçam se rebelar contra o governador chama eles, bota um cafezinho lá, passa a mão na cabeça deles, aí eles voltam tudo, cordeirinhos aqui, fazendo o que o governo determina para eles. Mas o que eu achei bem interessante foi a matéria que saiu na Folha de São Paulo, na coluna da Mônica Bergamo. Bolsonaristas vão ao STF contra a privatização de Tarcísio. A colunista diz que um grupo de economistas e advogados das bases de Jair Bolsonaro vai tentar barrar a privatização da Sabesp na Justiça. Então, eu fico imaginando aqui que nós temos o partido do governo, que sustenta o governo, o PL, é um partido de sustentação do governo. E ele é dividido em dois PL, o PL do V e o PL do B. O PL do V é o partido do Valdemar da Costa Neto, é o PL do Valdemar da Costa Neto. E o PL do B é o PL do Jair Bolsonaro. O PL do B tem mais deputados do que o PL do V. Me parece que 11 deputados bolsonaristas, inclusive íntimos do Bolsonaro, porque andam até na garupa, na motociata, eles estavam na garupa do Bolsonaro. Então, são pessoas próximas do Bolsonaro. Porque para uma pessoa levar alguém na garupa, né, primeiro o garupeiro tem que confiar no piloto, né? Muita gente não sobe numa garupa de motociclista porque não confia, não, eu tenho medo de cair, né? Para ele subir na garupa é porque ele confia no piloto. E para o piloto levar o garupeiro, é porque também tem uma proximidade, porque o piloto não vai levar qualquer um em sua garupa, porque, de repente, o desequilíbrio aí ele pode ir para o chão, né? Então, eu quero saber, esses que se elegeram nessa onda bolsonarista e que depende do Bolsonaro a sua sobrevivência, como que eles vão se comportar diante desse debate da privatização da Sabesp, quando pessoas próximas do Bolsonaro estão, inclusive, buscando influenciar no STF contra a privatização. Segundo a coluna, o grupo vai procurar
o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, para abastecê-lo sobre o prejuízo que a venda da participação do governo na estatal poderia causar aos cofres de São Paulo. O PT e o PSOL também entraram com ação contra a privatização. Fábio Van Gart, que ocupa a Secretaria de Comunicação, ou que ocupou a Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, declarou que existe uma direita preocupada com a soberania do Brasil. E a Sabesp é um ativo estratégico do país. É uma das maiores empresas do mundo na distribuição de água e também na área do saneamento básico. Isso quem está dizendo é um bolsonarista, que ocupou a Secretaria de Comunicação do Bolsonaro. Não podemos deixar a população refém de grupos empresariais que mal conhecemos. O bolsonarista Van Garten usou o apagão no estado de São Paulo como exemplo do que pode acontecer se a Sabesp for privatizada. Então, ele usou o exemplo dos péssimos serviços que são ofertados pela dona Enel, né? A dona Enel, uma empresa ineficiente, uma empresa que não consegue dar respostas para os seus consumidores em tempo hábil, e muitas pessoas ainda prejudicadas, mais de 200 mil pessoas, mais de 200 mil famílias prejudicadas, que são residências que ainda não tiveram a sua energia restabelecida. E ele está dizendo isso, olha, é complicado esse negócio de privatizar a Sabesp, porque, num dado momento, poderá não ter água na sua casa. No dado momento, os bairros nobres que nós temos aqui em São Paulo, Chácara Flora, e aí essa elite paulistana também está preocupada, né? Chácara Flora, Altos do Morumbi, Jardins, Jardim Europa. Pois não, deputado? Ah, tá. Jardim Europa, Jardim Paulista, né? Estão preocupados porque, além de ter essa possibilidade da água não chegar em suas torneiras, imagina a pessoa que mora num prédio aí que tem 40 andares, está lá no 40º andar, sem energia ele já tem que subir uma escadaria imensa, tem que estar muito bem preparado para subir essa escadaria. Imagina depois que ele subir 40 andares, né? Chegar lá também, a dona Sabesp não está ali pronta para fornecer água para ele, não ter água para tomar banho, não ter água para cozinhar. Não é uma coisa fácil, é preocupante essa história de privatizar a Sabesp. Pequenos comerciantes, restaurantes, mercearias, pizzarias e padarias viram seus estoques apodrecerem em geladeiras que não funcionavam. Chefes de família que vendem no almoço para pagar a janta foram impedidos de trabalhar, disse ele. Além dessas declarações, a coluna de Mônica Bergamo, Van Garten também escreveu no Twitter. Segundo ele, que agora é X, né, não é mais Twitter, é X, ou X, como queiram. Segundo ele, em teoria, a privatização é maravilhosa, mas bairros de São Paulo estão no escuro há mais de 30 horas. Quando ele publicou a entrevista, né, que agora está dando mais de 50 horas sem energia elétrica. Se com energia elétrica o transtorno é enorme, imaginem se a companhia de água cair nas mãos de grupos tão incompetentes quanto os de energia. Então, ele chama aqui também, como vários deputados aqui chamaram, né, a gestão da Enel, uma gestão incompetente, uma empresa incompetente. E não, a incompetência não está só na Enel, está também na Prefeitura de São Paulo, porque não consegue, em tempo hábil, fazer as remoções de árvores. Nós temos ainda, em várias ruas, árvores atravessando as avenidas, né? E isso é muito ruim. Com relação ao projeto que o governador mandou para cá, é de se estranhar o projeto que ele mandou, um projeto de lei, e a firmeza que tem essa casa de tramitar esse projeto, porque foi questionado a constitucionalidade do projeto, né? Foi questionado e não houve resposta ainda sobre isso. E eu tenho, para mim, aqui a experiência com relação ao projeto que o governador vetou, que hoje a Lei 354 tem o seu artigo inconstitucional, e o governador recebeu aqui, alguns deputados já o chamaram de forasteiro. Então,
Nada contra, né? Ele é do Rio de Janeiro, veio para cá. Então, esse forasteiro, presidente, está pegando aí no dia a dia, na periferia, né? Mas ele não pode ser um forasteiro fora da lei. Então, quando ele manda um projeto que está em desacordo com a Constituição do Estado, ele também passa a trabalhar nesse campo fora da lei. Muito obrigado, senhor presidente.